acredita, dá glória a Ele aí. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos e meus amados amigos, vamos ler um versículo na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 6, que está escrito assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus amados irmãos e meus amados amigos, especialmente nesse momento, os pastores, os superintendentes, aqueles que estão na responsabilidade de dirigirem uma congregação, uma igreja, meus amados companheiros, estamos vivendo, é claro, nesses últimos dias, ou já há mais de um mês aqui no Brasil, uma grande dificuldade com o coronavírus. E nós sabemos que a população brasileira e até mundial está enfrentando muitas dificuldades. Outro dia eu falava que o ser humano, ele se desespera com medo da morte ou quando está com fome. E nós estamos enfrentando este problema no Brasil, hoje, muita gente com o medo da morte. Quero chamar a atenção para 3 pontos interessantes para a gente nesse momento: o coronavírus, a fé e o local do culto, o templo. O coronavírus é uma realidade. Muitos países já morreram muita gente. No Brasil também está acontecendo mortes. Então é uma realidade. A gente, inclusive como pastor, não vale a pena estar discutindo essa questão do vírus, porque não somos médicos. No caso, eu não sou médico, mas é uma realidade e que a gente precisa estar, nesse momento, apoiando as autoridades, quando se trata, inclusive, desta questão da área de saúde, aqueles que governam, inclusive, orando por eles. A Bíblia Sagrada nos ensina a orar por eles, porque toda autoridade é constituída por Deus. E é bom lembrar que Deus, ele tem poder para colocar e tem poder para tirar. Mas quem me colocou foi o voto, foi as pessoas, mas é uma permissão de Deus, Deus permitiu. Então ele tem poder para colocar e tem poder para tirar. Então nesse momento, vamos continuar orando pelas autoridades para que Deus dê sabedoria para conduzir esse momento difícil da nação brasileira e, como já disse, de todo o mundo. O segundo ponto é a fé. Meus amados irmãos, como já lemos a palavra de Deus nos mostra que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra de Deus nos mostra que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Nós temos também alguns fatos interessantes que a gente pode observar na palavra de Deus. Por exemplo, o Salmo 91 nos dá uma segurança interessante. Inclusive, aquele versículo que fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vamos ler toda a Bíblia, mas vamos ler, é claro, o Salmo 91. Vamos lembrar um pouco de Elias, lendo 1 Reis capítulo 17 e também o capítulo 18. Elias enfrentou um problema seríssimo, não é? E tentaram destruir a vida de Elias, mas Elias permaneceu firme, adorando a Deus, e Deus livrou o Elias de todo o mal. Por que não lembrar de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abdenego? Sadraque, Mesaque e Abdenego foram intimados a
se prostrarem, mas decidiram não fazer aquilo, foram lançados na fornalha de fogo e Deus os livrou. Daniel foi também determinado que não orasse, ou se determinaram que ele não orasse, mas ele continuou orando e Deus livrou da cova dos leões. Podemos ler também Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31 ao 39, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é preciso confiar em Deus, é preciso ter fé. Aquele que tem fé, aquele que confia no Senhor, é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, companheiro, membros congregados da igreja, permaneçam com fé, permaneçam confiando em Deus. Por último, nós falamos sobre o local do culto. Olha, infelizmente, nós temos no Brasil uma insegurança jurídica muito grande. E por que não dizer também em alguns órgãos internacionais que dificulta muito, principalmente, a vida dos evangélicos. Mas quando eu falei sobre a questão jurídica, a insegurança jurídica, você pode observar o seguinte: mesmo na alta corte, você vê às vezes uma votação hoje. Quem votou a favor hoje de determinado assunto, daqui a 1 ano, 2 anos, vota contra. Então, existe realmente uma insegurança jurídica muito grande. Quando a gente olha para o local do culto, aí a gente vai para a Constituição, no seu artigo de número 5 e o inciso de número 6, que o local do culto é um local que é protegido, é um local que a Constituição nos permite que estejamos adorando a Deus, é um local que não pode ser violado, é um local que precisa ser protegido. É claro, estamos numa epidemia e aí eu agradeço a Deus pela vida aqui de algumas autoridades. Por exemplo, o presidente da República, o ministro da Saúde, o governador do estado da Bahia, o prefeito da cidade de Salvador, que entendem que as igrejas precisam, sim, estarem abertas, é claro, com o seu limite, não é? Não se pode ter uma aglomeração de pessoas numerosa, mas que ali estejam algumas pessoas, ou que pode estar algumas pessoas, orando, pedindo a bênção de Deus, porque o evangélico, o crente, ora pelas autoridades, porque assim a Bíblia Sagrada ensina. Então, quando nós vamos à igreja, vamos pedir a bênção de Deus, vamos pedir a bênção de Deus para as autoridades, para a nossa família, para toda a população. Então, agradeço às autoridades que entenderam que a igreja, ela pode sim estar lá com a sua porta, ou que não esteja aberta, mas que tenha a facilidade das pessoas entrarem e orar, e pedir a bênção de Deus, pedir a misericórdia de Deus. O pastor possa estar ali dentro atendendo aqueles que precisam, porque o pastor é um conselheiro, o pastor, ele está ali para atender e orientar as pessoas que às vezes chegam desesperadas. Então, o local do culto não pode ser violado, não pode ser interrompido. E aí os pastores, então, precisam, estar, quem sabe, na igreja de joelho, buscando a Deus, orando ao Senhor, atendendo um irmão que chega lá com uma necessidade, não só um irmão, mas um amigo também, uma pessoa não evangélica que chega na igreja querendo um conselho, querendo uma orientação. Então a igreja precisa estar ali à disposição, é claro, com o seu pastor ou com alguém que o pastor oriente para estar ali atendendo aos irmãos. Então, meus amados irmãos, companheiros, vamos continuar em oração. Coloque a igreja em campanha de oração, os irmãos para orar. Aqueles da área de risco, é claro, fiquem em casa, Pessoas acima de 60 anos, pessoas que têm algum outro problema de saúde seríssimo, mas aqueles que podem estar na igreja, numa campanha de oração, adorando a Deus, é claro que precisa estar. E alguns outros fatos, Deus com certeza vai livrar a gente, vai socorrer a gente, porque, como já disse, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não esquecendo
de, se tiver alguma reunião, o distanciamento. Então vamos atender também a ordem do distanciamento das pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai dar uma grande vitória à sua igreja, pois a Bíblia também nos mostra que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Infelizmente, nós temos algumas autoridades, alguns prefeitos que estão determinando que a igreja seja fechada, fique fechada, e aí, infelizmente, como já disse, a insegurança jurídica, às vezes faz de um cidadão desse um ditador, fechando a igreja. A igreja é um local em que as pessoas vivem por fé, buscam a bênção de Deus e estão, inclusive, orando pelas autoridades. Meus amados irmãos, um abraço, que a bênção de Deus permaneça nas nossas vidas, nas vidas das autoridades e em todo brasileiro. E eu estou pedindo a Deus que, como Deus fez lá no Egito, Ele faça também aqui no Brasil, Aqueles que servem a Deus, aqueles que adoram a Deus, não sejam atingidos por esse vírus. E vamos sim sair dessa situação cantando o hino da vitória. Vamos fazer uma oração. Poderoso Deus Pai que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, na tua presença, meu Deus, meu Pai. Nesse momento, Senhor, te apresentamos essa situação que o Brasil e o mundo está vivendo. Pai Celestial, esse vírus, Senhor, que veio para ceifar várias vidas. Entendemos, Pai, que o Senhor, inclusive, fala na sua palavra que as pestes viriam para assolar aqueles que estão distantes de Ti. E é um sinal da volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus Cristo. Deus eterno, Deus maravilhoso. Mas eu te peço agora, Senhor, permaneça dando sabedoria às autoridades. Permaneça também nos guardando, nos socorrendo, nos ajudando. Deus eterno, Deus maravilhoso, o Senhor inclusive é poderoso para desfazer e destruir esse vírus. E todos nós, Senhor, já entendemos que o Senhor tem a mão forte, a mão poderosa, Pai Celestial. Livre essa nação brasileira, livre a todos nós, é o que nós te pedimos, Pai, pelo poder do Teu nome. Amém, Jesus. E a bênção de Deus permaneça com você, colega pastor, com a sua família e a igreja que Deus lhe entregou para pastorear. Um abraço. Só você que acredita na glória.